Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Projeto de lei do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é aprovado na Assembleia Legislativa do Estado. A medida cria um fundo de infraestrutura com a contribuição financeira do agro. Na semana, discussões sobre o tema foram marcadas por protestos de agropecuaristas contrários à medida. No Paraná, governador Ratinho Júnior também apresenta projeto de taxação, mas medida é retirada da pauta. Você vai ver também que no Brasil começa a exportação de milho para a China na próxima semana. E nesta edição você vai saber os impactos para o mercado. E ainda, projeto que moderniza a legislação dos pesticidas deve ser votado na Comissão de Agricultura do Senado na próxima semana. O plano tramita no Congresso desde 1999. Tudo isso e mais nesta edição do Hora H do Agro, que já está no ar. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou na quarta-feira, por 22 votos a favor e 14 contra, a criação de um fundo de infraestrutura com a contribuição financeira do agronegócio, classificado pelas entidades do setor produtivo de taxação. Durante a análise do projeto na Assembleia Legislativa de Goiás, na terça-feira, agropecuaristas protestaram contra o projeto e a sessão precisou ser adiada. Agora o projeto segue para aprovação do governador do estado, Ronaldo Caiado, que foi quem propôs a medida. A assessoria do governador informou que ele aguarda a devolução do projeto de lei para que seja então sancionado. O fundo começará a partir de 2023 e tem validade pré-estabelecida por 4 anos. A gente vai abordar esse tema agora com o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás, o Joel Haganin, que está conosco. Joel, uma satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan News. Satisfação para a ProSoja Goiás participar do seu programa e também gratidão pela oportunidade de podermos nos dirigir aos agropecuaristas de todo o Brasil. Agropecuaristas e também a audiência urbana espalhada por todo o país que nos acompanha. Joel, a gente quer muito te ouvir e entender, no primeiro momento, como a ProSoja de Goiás recebeu essa notícia da aprovação de uma nova taxa. E você acredita que vai ter quais impactos por aí? Então, nós da ProSoja Goiás estamos muito preocupados, né, com a aprovação dessa nova taxa que vai incidir sobre os produtos agropecuários produzidos no estado de Goiás. Nós classificamos essa atitude sim, como bastante incoerente por parte do governo do estado e também caracterizamos como impositiva, porque ela não foi amplamente discutida com o setor. Essa questão de não ter sido discutida e rapidamente ter sido aprovada é algo que vocês entendem que naturalmente é irreversível nesse momento? Teve até uma mobilização de agropecuaristas na terça-feira que adiou a decisão para quarta, mas o plenário da Assembleia decidiu por aprovar essa taxa. Nesse momento, vocês acham que tem alguma chance de reverter a decisão da Assembleia? Existe no estado de Goiás existe um alinhamento entre o governo do estado de Goiás e a Assembleia Legislativa, e isso realmente facilitou a aprovação do projeto, mesmo diante das manifestações que houveram de contrariedade das associações e também dos produtores, e a gente acredita que a reversão é bastante difícil, né? Nós estamos estudando, né, após a aprovação desse projeto, estamos estudando o que é que pode ser feito. Isso ainda depende da sanção do governador e também a cobrança ainda depende da regulamentação dessa lei, que deve passar por um decreto que vai direcionar aí as taxas, os produtos, os prazos que serão tomados dentro desse projeto de lei.
Agora, Joel, a ProSoja Goiás acredita que vai haver uma melhoria na infraestrutura do estado, porque, para quem está menos familiarizado com esse tema, a proposta do governador do estado de Goiás foi criar uma taxa extra, cerca de 1,65% sobre a comercialização de produtos como a soja, por exemplo, e esse recurso daria origem a um fundo para investimento em infraestrutura. Objetivamente, o setor agropecuário é um dos que mais demanda e precisa de boas estradas, boas pontes, de boa infraestrutura. Vocês têm uma crença de que o dinheiro vai servir para aquilo que ele está sendo criado? Olha, existe uma descrença muito grande em relação a isso, porque, primeiramente, não foi discutido com o setor, né? Isso eu acho que é o ponto principal, né? Quando as coisas são tratadas com falta de transparência, a gente sempre tem aquela questão de tratar isso como uma revolta em relação à criação desse tipo de taxação. A justificativa do governador foi muito clara, né? Cria-se uma taxação porque o Estado tem problemas com a arrecadação. O que não é verdade, porque quem quiser entrar no portal de transparência do Estado vai perceber que não houve queda de arrecadação e isso nos preocupa bastante. Então, por que criar algo para resolver a queda de arrecadação e destinar para investimento em infraestrutura? É algo bastante incoerente e que nós, produtores, que não somos ingênuos, né, estamos bastante desconfiados de como isso vai ser tratado daqui para frente, observando exemplos de outros estados que têm o fundo e que tiveram seus recursos originários, né, destinados a outras funções que não aquelas pré-determinadas na lei. Muito bem, é uma preocupação bastante pertinente. A gente já viu essa história acontecendo, de fato, em outros estados do Centro-Oeste. Em uma ocasião, ainda aqui no Hora H do Agro, entrevistando o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, eu mencionei que em algum momento no estado de Mato Grosso, parte do recurso foi usado, inclusive, para obras da Copa, né? Então, os produtores do Brasil têm uma lembrança e, por isso, todo esse temor e essa preocupação com as novas taxas. Uma pergunta adicional a você, Joel, é se você acredita que pode haver um aumento da alíquota da contribuição, que hoje, como eu mencionei há pouco, está ao redor de 1,65% sobre a comercialização de soja, não é? Sim, para haver um aumento de alíquota, como ela está fixada a um teto máximo, tem que haver uma mudança da lei originária, né? O que pode acontecer, porque todas as tratativas após a sanção da lei, e pode acontecer uma majoração da alíquota, né, até esse teto máximo. Pode acontecer a inclusão de outras atividades agropecuárias dentro desse mesmo escopo da lei. E isso é muito, deixa os agricultores bastante vulneráveis a qualquer decreto que possa vir a ser publicado nos próximos 4 anos e que orienta a lei a uma majoração dessas taxas, né, até esse teto máximo de 1,65. Aí está a grande questão, né, como se nós tivéssemos, através dessa lei, dado um cheque em branco ao Poder Executivo para que ele manobre a lei de acordo com as suas necessidades. É realmente um grande desafio para o setor agropecuário, que é, na essência, um setor produtor de alimentos. A gente torce que o recurso vire infraestrutura de alta qualidade no estado de Goiás, um estado tão pujante e que tem uma força relevante do agro, colocando a mão na economia. Agradecemos Joel Haganin, presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás, a ProSoja Goiás. No Paraná, o governador Ratinho Júnior apresentou em regime de urgência na Assembleia do Estado um projeto de lei parecido com esse de Goiás, que também cria um fundo em infraestrutura logística com recursos do agronegócio. A proposta afirma que, se produtores rurais quiserem continuar com benefício fiscal concedido sobre ICMS, o setor terá que realizar uma contribuição financeira para o fundo. Após pressão do setor agro, a medida foi retirada da pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. A proposta previa uma contribuição para produtos como soja, milho, trigo, açúcar, mandioca, pecuária bovina, suína e avicultura.
Nós convidamos o governador do Paraná, Ratinho Júnior, para uma entrevista aqui no Hora H do Agro, mas fomos informados de que ele não poderia participar. Sobre a retirada de pauta do projeto na Assembleia, a assessoria do governador afirmou que isso aconteceu para que a discussão sobre o tema fosse ampliada com o setor agropecuário. A Federação da Agricultura e Pecuária do Paraná, a FAEP, comemorou a retirada do projeto da pauta e afirmou, por meio de nota, que o plano acabaria taxando os produtores rurais do estado. A entidade afirmou que o setor em nenhum momento foi ouvido e que um estudo preliminar apontava um custo dessa medida entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais. Já a Associação Brasileira dos Produtores de Soja e Milho do Paraná, a AproSoja Paraná, disse que, se aprovada, a proposta seria considerada uma traição da classe política ao setor rural. A entidade afirmou ainda que haveria impactos diretos na população e diminuição da rentabilidade do produtor, o que pode provocar retração da atividade, possível corte de postos de trabalho e preços dos alimentos mais caros. Nesta semana, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, convidou todos os governadores eleitos de outros estados para um encontro com Lula, que deve acontecer no dia 7 de dezembro. Do lado dos governos, há expectativas de que a perda de arrecadação com as desonerações do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica seja um dos temas abordados neste encontro. Já do outro lado, Lula quer um pacto com os governadores eleitos para avançar sobre o tema reforma tributária, uma das promessas da campanha eleitoral dele. Para analisar este tema, eu recebo o sócio fundador da VBSO Advogados e professor do INSPER, Paulo Vaz. Paulo, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Como vai? Bom? Muito bem, obrigada pela sua presença. Professor Paulo, gostaria de começar então falando de reforma tributária. No plano do governo, Lula cita que ele vai propor uma estrutura tributária que ele chamou de mais simples e progressiva, onde, segundo ele, os pobres serão colocados outra vez no orçamento e os super ricos vão pagar mais impostos. Em outro trecho, ele fala sobre um aperfeiçoamento da tributação, desonerando progressivamente produtos com maior valor agregado. A minha pergunta é: que tipo de reforma tributária nós podemos esperar do governo eleito? Bem, acho que a gente precisa se situar um pouco no tema, considerando que nós já temos duas propostas de emenda constitucional com discussão bastante avançada no Congresso, e nós temos, em paralelo, um projeto que era do governo Bolsonaro de fazer uma reforma infraconstitucional através da modificação da legislação do imposto de renda e de alterações pontuais, né? Em relação às propostas de emenda constitucional, nós temos aí a PEC 45 e a PEC 110, a PEC 45 no estágio mais avançado de discussão. Agora, as duas, elas reeditam, né? Elas trazem de volta fórmulas de simplificação do sistema tributário, sem alteração da estrutura efetiva de arrecadação, ou seja, o Estado vai continuar sendo financiado ainda em grande parte com arrecadação oriunda de tributos sobre o consumo, ao invés de optar por um modelo de tributação da renda, que é como ocorre nos países mais desenvolvidos. E a proposta que o governo pode, através de sua iniciativa, trazer, ela não vai ter o condão de ser tão profunda, né? Porque, como ela é infraconstitucional, o máximo que ela vai poder conseguir é simplificar relativamente o sistema e aperfeiçoar a parcela relativa à tributação do imposto de renda, com a criação da tributação de dividendos e tudo mais, porque eu acho que é isso que vai continuar. Eu acho que o governo Lula vai pegar a forma de bolo do projeto já aprovado no governo Bolsonaro e dar o tom, a cara do PT, do novo governo para ele. É isso que eu acho que a gente pode esperar. Muito bem, professor. O senhor fala em simplificação e esse é um ponto que eu gostaria de avançar, porque na última semana uma reportagem do G1 revelou que integrantes da transição de governo e do Tribunal de Contas da União, eles têm defendido uma revisão dos benefícios tributários. E um dos possíveis setores que estaria também na mira é o agro, né?
Você vê chances do novo governo retirar benefícios fiscais? Esse risco é alto, é baixo? Até para a gente conseguir aqui uma comunicação bastante clara com a nossa audiência, o senhor falou de simplificar. Se simplificar nesta reforma tributária, isso significa retirar benefício fiscal e isenção fiscal de vários setores, não somente do agro? Eu acredito que esse seja um caminho imaginado, né? Quer dizer, quando a gente olha para as propostas de emenda constitucional, que dependem menos do executivo e mais do legislativo para passarem, a gente percebe que o sistema acaba com vários impostos e meio que renomeia alguns deles. Então, o ICMS passa a se chamar IBS e o que hoje a gente conhece como IPI passa a se chamar de imposto seletivo, e acaba-se com PIS, COFINS, uma série de outros tributos. O setor agropecuário fica preocupado com relação a essas mudanças porque em situações anteriores de modificação da carga tributária, por mais que tenha havido compromisso por parte da classe política de manutenção da carga sem aumento, o que aconteceu no fim do dia foi um aumento. É só olhar para a introdução do PIS/COFINS não cumulativos, lá no final do governo Fernando Henrique. Ele também percebeu a dificuldade de fazer uma reforma constitucional mais ampla e fez uma mini reforma. E a maior contribuição dele para esse processo foi deixar o PIS/COFINS não cumulativo e aumentou de maneira absurda a carga tributária de um modo geral da atividade econômica no Brasil. Quando a gente olha para o agro, a gente tem que entender uma coisa: o agro é um setor fortemente exportador, ele responde por aproximadamente 50% da balança comercial, cerca de 1/4 do PIB e, considerado de ponta a ponta, pode-se dizer que ele contribui com cerca de 18 a 20% da carga tributária total. Com base nesse desenho de números, muitos críticos do setor acabam dizendo que o setor tem privilégio, quando ele não tem, né? A grande questão da tributação do setor agro é que é um setor que, como exporta muito, já todos na economia conhecem o ditado que não se exporta tributos, né? Você não exporta imposto. Se o teu produto chega com preço com imposto dentro, ele não chega, né? Ele não é comprado. Então o Brasil, lá nos anos 90, adotou um caminho que era de desoneração da exportação, mas isso válido para qualquer área da economia, né? Não é só um privilégio do agro. E o desenho atual é um desenho que desonera a tributação na forma de diferimento. Esse diferimento ele vira uma espécie de exoneração completa a hora que o produto é exportado. O Brasil acompanha boa parte do que faz a União Europeia. A Constituição norte-americana tem no seu texto constitucional a proibição de tributação de produtos exportados. Então, qualquer medida que seja adotada por parte do governo ou através da negociação com o Congresso, ela não deveria ir na linha da tributação do agro, até porque o tributo que mais pesa para o agro é, sem dúvida, o ICMS, e essa é uma questão estadual, não está na alçada do governo federal fazer isso. Eu até vi no começo da chamada de vocês aí as notas dando conta de que os estados têm procurado cobrar contribuições. O Paraná tentou, acabou de desistir, né? Não sei se você vai querer falar um pouco disso, mas são todas tentativas de mudar uma coisa que não foi concebida assim para privilegiar o setor, mas sim acompanhou uma tendência que é internacional e que, se modificada, vai colocar o Brasil numa posição de vulnerabilidade. Interessantíssimo, professor. Então eu vou pegar um gancho do que o senhor acabou de dizer. Primeiro aspecto sobre reforma tributária de um novo governo, do governo Lula. Você disse que há um risco do ponto de vista de simplificação que pode gerar um aumento de carga tributária com a retirada de benefícios fiscais ou isenções fiscais para vários setores da economia, entre eles o agro.
O segundo aspecto que o senhor detalha aqui para a gente é que boa parte dessa pressão de aumento de impostos viria mais por parte dos estados. E aí eu gostaria sim de pegar a sua contribuição e aprofundar neste tema. Nós já vimos a criação de uma taxa extra em Goiás nesta semana, uma tentativa de uma criação de uma taxa extra para um fundo de infraestrutura no Paraná, e sabemos que outros estados, a exemplo de Mato Grosso, já têm taxas nesse sentido. Objetivamente, a minha pergunta é: qual é o risco de outros estados brasileiros replicarem este mesmo modelo? É um risco alto, médio, baixo, que o senhor vê para o futuro do ponto de vista de impostos vindo por parte dos governadores? Eu acredito que sim, e tem uma pegadinha, né? Os estados, o Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, agora mais recentemente o Paraná, particularmente os estados são fortes no agro, eles têm tentado buscar um ardil para poder tributar uma operação que, do ponto de vista constitucional, é imune, né? Por quê? Porque como é que funciona o ICMS no estado, como eu havia dito? O produtor vai dar a saída do produto para comercialização e existe uma regra que difere. Os estados invariavelmente adotam esse sistema. O ICMS fica diferido para ocorrer a incidência somente se houver uma saída interestadual ou uma operação que não destine ao exterior o produto, né? Esse diferimento é tido pelos estados como um benefício fiscal, quando, na verdade, ele só faz aperfeiçoar a regra constitucional de imunidade. Se você exportar um alfinete, você não paga nem ICMS, nem IPI, nem PIS/COFINS. Se você exportar carne, você também não vai pagar. Se você exportar soja, você também não vai pagar. Então, não tem privilégio aí, é só um tratamento uníssono para toda a economia. Os estados estão usando um ardil que é, olha, para você fazer jus do diferimento, para você não ter que pagar o ICMS, você teria que pagar uma taxa, e aí cada estado adotou uma fórmula de recolhimento desse valor e deu um nome especial para essa taxa, mas essa taxa ela é inconstitucional porque ela acaba rompendo com a regra constitucional de desoneração do produto exportado para fins de ICMS. A criação de uma contribuição dessa natureza não encontra guarida no texto da Constituição. Os estados não têm competência constitucional hoje para poder impor isso, e a revogação dos benefícios estaduais que são assumidos com o ônus de produzir, por exemplo, ela não pode valer no próprio exercício em que ela é instituída. Ela tem que valer para o exercício seguinte. E não tenho dúvida de que os estados não pretendem revogar efetivamente as suspensões, né, o diferimento do ICMS, mas a imposição da taxa é um custo que deve ser contestado pelo contribuinte, no meu modo de ver, com grande chance de êxito no judiciário, porque ela é absolutamente inconstitucional, mesmo que os outros estados copiem, e eles estão copiando. Você percebe que a fórmula é a mesma, um estado desenvolve um caminho e os outros vão atrás. O contribuinte deve se insurgir ou setorialmente ou individualmente contra isso, para obter do Supremo Tribunal a declaração da inconstitucionalidade dessa situação. Muito bem. Professor, para a gente encerrar, eu gostaria então que o senhor deixasse aqui para a nossa audiência a sua visão sobre quais são os riscos que o setor produtivo, o setor de alimentos, o setor agro tem a partir deste momento, seja via um novo governo federal, seja via os governos estaduais, alguns reeleitos, outros que vão começar uma nova jornada. A gente quer entender em que momento nós estamos, porque afinal de contas isso impacta no custo de produção, impacta num planejamento futuro da atividade agrícola e agropecuária que tem altos riscos inerentes à sua atividade, né? Pois de novo, a gente precisa separar o debate ideológico, né? Infelizmente existem críticas que não vêm da questão técnica, elas vêm com uma perspectiva ideológica, tentando identificar o agro como um setor privilegiado. Como eu já expliquei, o agro só acompanha na sua forma de tributação aquilo que vários países do mundo praticam, e o Brasil fica fora do jogo ou fica com seu produto fortemente ameaçado de
de ficar fora da regra de concorrência internacional se ele mexer nisso. As propostas de emenda constitucional, elas procuram salvaguardar o setor agro disso, é verdade, particularmente a produção de alimentos e a produção e a exportação desses produtos, o texto constitucional ela procura salvaguardar, mas como toda mudança, o setor fica meio preocupado que na última hora sai um texto meio torto que possa trazer alguma preocupação de aumento da carga tributária. Uma das propostas de reforma fala em usar um critério de cumprimento de legislação socioambiental para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que algum produto do agro que use um defensivo agrícola deva ser mais tributado por conta desse critério? Então, o agro tem que estar de olho nessas coisas para evitar que aquilo que, se não é perfeito, pelo menos hoje está funcionando bem e não deve ser modificado. No nível estadual, as ameaças nós estamos sentindo aqui nesse debate como elas são. O Estado, ao invés de fazer a reforma, ao invés de olhar melhor para a sua estrutura, ele procura aumentar a arrecadação, seguindo o exemplo do que a Argentina já está fazendo, e a gente está vendo o que está acontecendo na Argentina, né? A Argentina está tributando a exportação, que é uma coisa que vai na contramão da regra de qualquer estabilidade econômica. Se você não tem saldo de balança comercial, a sua moeda é desacreditada e a economia toda fica vulnerável. Então, manter o nível de exportação é bom, e para manter o nível de exportação tem que se combater essa tentativa de tributar o produto do agro. Muito importante. Professor, eu preciso fazer mais uma pergunta, porque o senhor tocou num tema que é de alto interesse da nossa audiência. Você citou o exemplo da Argentina e disse ainda que a Argentina está tributando as exportações. A gente tem conhecimento disso já faz um tempo. Aqui no Brasil, há um amplo debate sobre os riscos disso acontecer sobre o setor agropecuário. E aí eu gostaria de saber, na sua avaliação, se esse é um risco real ou não. Nenhum governo pensaria dessa forma, até pelos efeitos econômicos que traria. Eu imagino o seguinte: para que o governo consiga fazer isso, ele depende do Congresso. É o Congresso que pode mexer na regra constitucional de que o produto exportado não sofre a incidência do ICMS, e é o Congresso que pode tentar modificar outras legislações para criar tributos que acabem onerando essa situação de exportação. No nível interno, aquilo que é chamado de benefícios é restrito a uma série muito pequena de produtos. Nós podemos falar, por exemplo, da cesta básica. Isso não pode ser modificado porque atinge diretamente a população mais pobre. Então, a classe política, no meu modo de ver, vai dar um tiro no pé. Ela vai trair não só o agro contra a própria população, se ela tentar mexer nessa estrutura. O que o país precisa é de uma reforma de Estado e uma reforma constitucional que racionalize o sistema, mas que não aumente a carga que já existe hoje. É isso que eu penso. Professor Paulo Vaz, sócio fundador da VBSO Advogados e também professor do INSPER, agradeço pelos importantes esclarecimentos à nossa audiência aqui na Jovem Pan News, e fica o convite para você voltar mais vezes. Até a próxima. Voltarei com prazer, e foi um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada para a gente também. E o Brasil já tem data para iniciar as exportações de milho para a China. Depois de anos de tratativas, o país passará a exportar milho para os chineses na próxima semana, disse o Ministério da Agricultura. A gente acompanhou com muita atenção esse noticiário. E a gente acompanha também informações de agências de notícias que disseram que as embarcações estão próximas a deixar o país. O início da exportação do cereal marca o começo de uma nova era na relação comercial entre os países, com efeitos diretos na pauta exportadora do agronegócio brasileiro. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais afirma que o objetivo do Brasil é conseguir embarcar 6 milhões de toneladas em 2023. Já fontes de tradings e consultorias me disseram que o volume de milho do Brasil aos chineses pode chegar a 10 milhões de toneladas no próximo ano.
E sobre este tema, o diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Glauber Silveira, fez um alerta ao setor de carnes, que depende do milho brasileiro. Ao Hora H do Agro, ele afirmou que com a entrada de um comprador do tamanho da China, o setor de proteína animal, que utiliza o milho para ração animal, vai precisar se preparar. Vamos conferir. Isso traz consequências, sim, um alerta, principalmente para o setor de carnes do Brasil, que eles comecem a olhar já esse mercado também, que é muito importante, porque o Brasil, o produtor de milho, ele produz para vender, seja para a China, para o Irã, para o Egito ou para o mercado interno. Então, mas quando você tem um comprador tão agressivo como é o caso da China, é importante, por exemplo, o setor de carnes estar atento, né, e começarem a buscar fazer o contrato, aquilo que nós da Abramilho já viemos falando várias vezes, que é a importância dos compradores internos do mercado de carne se antecipar, fazer contratos antecipados, porque isso dá uma garantia, uma segurança para o produtor brasileiro também, porque ele não pode simplesmente plantar o milho, adquirir seus insumos, plantar o milho e ficar com esse mercado aberto. Então, por isso, a China lá entra, é um mercado mais agressivo, veja o que ela faz na soja, então, realmente é importante trazer esse alerta para o mercado de carnes. Glauber, conta pra gente qual é a expectativa de volume a ser embarcado do Brasil para a China, na sua opinião. Olha, nós não acreditamos assim em grandes volumes de embarque, né? Eu acho que porque a China também, eu acredito que ela não vai, né, fazer esses grandes volumes. Então é claro que o Brasil tem uma estimativa de exportar na próxima safra de 2023 em torno de 47 a 50 milhões ou 40, vai depender muito de quanto o Brasil vai produzir, é o que ele vai exportar. Então tá se estimando que o Brasil vai produzir 126 milhões de toneladas. Se ele produzir isso, nós teremos aí 47, 50 milhões de toneladas para exportação. Então, na safra passada, nós exportamos já um bom volume. Então, é claro que a China entra agora, mas eu não creio que ela vai entrar importando 10 milhões de toneladas. E sim, ela vai entrar com calma no mercado, porque senão ela acaba, aí sim, ela vai fazer o preço subir e ela acaba ela mesma pagando mais. Você falou em preços. Qual a perspectiva para os preços do milho? Com relação aos preços, né, com esse início de embarques de milho, é claro que esses embarques não vão influenciar tanto o mercado de uma forma muito direta. O que acontece, é importante deixar claro, que o preço de milho, assim como o preço de soja, é mercado internacional, é commodity, né? Então o que vai determinar o preço do milho, o que é? É simplesmente o quanto vai produzir e o quanto vai consumir. A gente tem uma expectativa, por exemplo, de uma produção menor de outros países, mas o Brasil tem uma estimativa de preço maior, mas em compensação também há uma previsão de diminuição do consumo mundial de milho. Então não se crê em preços assim muito elevados do milho dentro do que aquilo que ele está aí. Então o que vai determinar muitas vezes é o mercado interno. Você pode ter, no caso no mercado interno localizado, você ter realmente, por exemplo, uma diferenciação, principalmente no caso da compra por empresas de etanol. Isso sim, elas influenciam localmente o preço, mas agora o começo de exportação não vai determinar o preço, e simplesmente a produtividade, a produção e o mercado de oferta e consumo. Muito obrigada, Glauber Silveira, que é diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho. E a gente vai ouvir também a Associação Brasileira de Proteína Animal, que defendeu a criação de um sistema em que as vendas de milho sejam informadas antecipadamente, para que o setor de carnes se programe com as compras do cereal. Vamos acompanhar o que disse o presidente da associação da ABPA, o Ricardo Santin. O início das compras para a China vai depender do tamanho da vontade que a China tem de comprar e do volume que será vendido. É por isso que voltamos a insistir, nesse caso especificamente, com o governo brasileiro, Ministério da Agricultura, para que haja um sistema de informação dessas vendas que sejam informadas ao governo antecipadamente. Porque hoje ninguém sabe quanto a China vai comprar. A China compra milho dos Estados Unidos, comprava da Ucrânia, tem uma diminuição da sua produção, ninguém sabe qual é o volume e a expectativa que a China tem de compras no Brasil. Por isso nós estamos atentos, acompanhando, reforçando o pedido ao governo, inclusive, de que tenha esse sistema de exportações informadas antecipadamente, para que haja transparência no setor.
para que essa transparência ajude sim ao nosso produtor de milho ter mais produção. A China vem aqui comprar, vai ajudar a gente a ter mais produção e é o que nós queremos. Produção cada vez maior, mais suficiente para ajudar o mundo nas exportações, como de fato já estamos ajudando. Muito obrigada, Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, pelas suas considerações, pelo comentário a esta notícia. E a gente vai aprofundar a análise agora com o Matheus Pereira, que é diretor da Pátria Agronegócio e está conosco aqui na Jovem Pan News. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Matheus. Olá, Kellen. Foi um prazerão estar aqui conversando contigo. Bora lá, esclarecer um pouco sobre esse mercado. Exatamente, bora lá, porque a gente tem muito para saber. Quero começar trazendo uma repercussão que a gente ouviu há pouco da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho, que disse que há uma expectativa de que os volumes no começo agora, comprados pela China, sejam pequenos, que ela faça que nem na época lá quando começou a comprar soja do Brasil, de pouco em pouco. Para começo de conversa, o que a Pátria Agronegócios espera de volume de compra da China pelo milho brasileiro em 2023? Olha, muito bem, cara. A gente tem uma visão um pouco diferente, né, do que a Abramilho pode estar, enfim, visualizando no mercado brasileiro com a entrada da China aqui nas compras do nosso grão, uma vez que é diferente, né, a realidade hoje da China no termo da demanda e necessidade por esse grão a ser adquirido do Brasil. Lá, quando a gente abriu as exportações da nossa soja em direção à China, a gente não tinha nem tanta produção a ser exportada, nem a China tinha tanta necessidade de comprar a nossa oleaginosa. Realidade muito diferente da agora que a gente vive com o milho, viu, Kelly? A gente tem sim um superávit exportável do milho no país, que consegue comportar até mais do que 10 milhões de toneladas embarcadas anualmente do nosso grão. Claro, a depender de qualidade de lavoura, a depender de produção. Aqui na Pátria, né, no nosso sistema de monitoramento de embarcações, a gente já notou, Kellen, que já existem 400 mil toneladas de milho já sendo preparadas para embarque para sair agora, durante o mês de novembro. A China está liberando a importação, o descarrego do milho, que será permitido a partir do dia 1º de dezembro. Ou seja, os chineses já estão articulando no atual momento, já adquirindo grão através de estatais, como o caso da COFCO, que tem ampla presença aqui no nosso país, né, distribuída em todos os principais estados produtores de milho do Brasil, já estão fazendo a originação desse grão para embarque ainda dentro do mês de novembro dessas 400 mil toneladas. Então, sim, é diferente a realidade, a gente deve chegar assim com grandes volumes, né, importados pela China em 2023 pela alta necessidade e, claro, se a gente tiver uma produção saudável aí nesse próximo ciclo safra, Kellen. Muito bem, você está confirmando a nossa manchete, né, de expectativa de embarque já nos próximos dias, em linha com o que o Ministério da Agricultura informou aqui à Jovem Pan News, e você diz que há uma alta necessidade de milho por parte da China. A audiência da Jovem Pan não é uma audiência apenas de pessoas que fazem parte do agronegócio, mas também que estão em vários setores da economia. Explica pra gente por que há uma alta necessidade da China comprar milho. A gente sabe que a China comprava da Ucrânia, acho que parte da resposta vem daí. E o segundo ponto que eu gostaria de aprofundar com você. Você disse alta necessidade. Eu gostaria de transferir isso para volume. Quanto que a China vai comprar em 2023? Olha, Kellen, primeiro entendendo para onde vai esse milho dentro da China, né? Quase que a totalidade do milho importado pela China, assim como a nossa soja, ela vai para a cadeia de ração animal. A gente tem que talvez desmistificar que o nosso grão é embarcado do Brasil em direção ao país asiático para alimentar a boca do humano, né? Não é para alimentar o chinês por si só, é para alimentar o que alimenta o chinês, que no caso é destinado à cadeia de suínos, que é grande parte do consumo tanto da soja quanto do milho, é destinada à cadeia da alimentação de porcos, né? Suínos, leitões, e outra grande parcela seria para a alimentação de aves. Então, a gente vai destinar esse volume, né, especialmente a cadeia de ração animal. E a China, por que ela vem com tanta agressividade, com tanto apetite, né, tanto na América do Norte quanto na América do Sul? Iniciou muito antes, Kellen, desse problema, desse conflito que teve no leste europeu. Iniciou com a reconstrução do rebanho suíno chinês, né, depois daquela febre suína africana que aconteceu lá em 2019. Os chineses conseguiram restabelecer o rebanho total. Hoje a China tem um recorde de rebanho total de suínos que ultrapassa 1,2 bilhão de cabeças de suínos a serem alimentados com ração produzida aqui nas Américas, né, grão produzido aqui nas Américas.
Então a China cresceu muito a demanda, ultrapassando a capacidade produtiva, né? A China, que sempre foi um grande produtor de milho, viu o crescimento do rebanho ultrapassar a capacidade de entrega do próprio produto doméstico. Então a China, desde 2020, quando conseguiu restabelecer a saúde sanitária dentro do rebanho suíno, veio procurando milho nos Estados Unidos e, claro, todo esse conflito geopolítico no leste europeu, Rússia e Ucrânia, acabou intensificando, né, a falta de oferta ali de países próximos à China, que acabou, então, concentrando essas compras aqui para o Brasil, que, enfim, deverão ser um grande fator de catálise a preços. A China deve se tornar o maior importador do milho brasileiro em 2023, então é por necessidade realmente que a China tem vindo buscar esse grão aqui no nosso país. Vai chegar a 10 milhões de toneladas a compra chinesa de milho do Brasil? Muito provável que sim, Kelly. A totalidade da importação chinesa ela deve ultrapassar os 35 milhões de toneladas de milho, que seria também por mais um ano consecutivo a maior importadora de milho no planeta. Sabe que a gente está especulando aqui, né, sobre quanto a China vai comprar de milho. Você disse que pode chegar a 10 milhões. Eu conversei com fontes da NEC nestes últimos dias que me disseram que os Estados Unidos vendem cerca de 12 milhões de toneladas para a China. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores de milho do mundo. Como que em tão curto espaço de tempo o Brasil encostaria ali nos Estados Unidos? Eu quero entender se isso é de fato viável, na sua opinião, e segundo, qual é o efeito disso na formação de preço aqui no mercado doméstico, para quem vende milho e para quem compra milho. Matheus. Olha, a primeira coisa, a capacidade, né, de a gente colocar esse milho, ela já vem pela nossa própria matriz de exportação, né? O Brasil ele tem a capacidade de embarque de 10 milhões a mais de toneladas de milho durante o ano comercial de 2023, e a China, né, como que a gente vai alcançar ou até ultrapassar eventualmente as exportações norte-americanas de milho em direção à China, é basicamente por preço e capacidade de entrega. A China hoje, até 2019, ela não era uma grande importadora de milho do planeta, não era nem relevante, perdia sempre para países da Europa, o México, ali, um grande importador de milho norte-americano, perdia até para Egito, né, que fica no norte da África, também um grande comprador de milho da Ucrânia. Porém, quando a China percebeu o tamanho da necessidade extra que precisaria de ração para comportar esse restabelecimento de rebanho suíno na China, ela viu, né, que necessitaria esses grandes volumes de importação. Então, de 2019, que não era nem uma grande relevante compradora de milho do planeta, ela se tornou, em 2020, a maior importadora de milho de todo o planeta. Então, a China, por volume de necessidade, ela consegue sim, Kellen, comportar esses alavancos, né, muito grandes das necessidades de compra. Preço ao mercado doméstico brasileiro, para o agricultor que vende milho, para o consumidor que compra esse milho para ração animal, para outros destinos, biocombustíveis e etc. Muito bem, Kellen. Vale lembrar que hoje o milho brasileiro ele é cerca de 20% mais barato que o milho norte-americano disponível para embarque. Ou seja, a China está vendo uma grande oportunidade de compra, né, em adquirir o milho brasileiro com uma barganha de desconto. Quando a gente trata ali de embarques a partir de 2023, janeiro, fevereiro, o desconto do Brasil chega a 12%, 14% sobre as ofertas norte-americanas, então temos um milho muito mais barato. Essa diferença, Kellen, com a entrada da China, ela tende a diminuir, né, o que vai alavancar os preços aqui dentro do nosso Brasil, né, encarecendo também o produto ao consumidor doméstico, né, que também vai competir com os chineses pelo milho para a origem, né, para fazer a ração animal. Então, muita atenção aí ao pecuarista para 2023, com potencial encarecimento da ração decorrente dessa demanda, né, concentrada para a China. Eu sei que essas perguntas são complicadas, mas para a nossa audiência especializada em agro, há sempre uma busca por números que são números bastante representativos. A exemplo de uma saca de milho valendo R$100, a gente tem uma especulação ou um interesse de agricultores de rentabilizar o seu produto. Existe essa chance apenas pelo fato da China entrar como comprador ou não? Os mercados se equilibram, a produção aumentaria e você não enxerga essa possibilidade porque também é uma angústia do comprador na parte de cadeia de carnes, por exemplo, Matheus? Olha, Kelly, num primeiro momento, né, a chegada da China ela vem a acelerar mais o ritmo da demanda do que a capacidade de reposição de oferta. O que eu digo, né? A safra de milho, de soja no Brasil, ela acontece 1 ou 2 vezes por ano. A
A gente não consegue hoje, nesse exato momento, colocar milho no chão e colher ele até a entrada de dezembro para comportar essa demanda adicional chinesa. A gente vai comportar a chegada da China até uma nova colheita do milho com o que já temos em mãos, que até então era destinado já para os compradores do nosso milho em outros países, como a Europa, como a África, e agora, né, entra a China e um novo competidor pelo mesmo tanto de milho hoje disponível. Então, num primeiro momento, a gente vai ter essas reações agressivas ao mercado do milho, né? Os preços tendem a subir com mais intensidade diante, né, de uma grande compradora entrando no nosso mercado brasileiro. Porém, Kelly, sim, no longo prazo, na entrada de um novo plantio, de uma segunda safra de milho, que acontece agora, de meados de janeiro até meados de março, a gente deve ter um estímulo, né, aos produtores rurais que estarão vendo os preços reagindo com mais intensidade, terão estímulos aí também à expansão de área. Então, o produtor rural que vai colher a tua safra de verão ali no início de janeiro até meados de março, vai tentar também expandir, tomar mais risco, expandir a área de milho para comportar esse crescimento de oferta. Então, o efeito imediato é de alta, porém, no longo prazo, o mercado sempre se equilibra. Matheus, a chegada da China ao mercado brasileiro comprando milho do Brasil pode ser um estímulo à produção. Você já disse isso. Para qual volume a gente está indo? Você acredita que de fato vai aumentar a área, vai aumentar a produção? Você já nos deu uma pista na sua última resposta. Com toda certeza, Kellen, até porque os preços dos insumos, né, para essa nova safra de milho vem numa contração muito acelerada, né? A gente teve aí fertilizantes caindo quase pela metade dos preços exercidos há 3, 4, 5 meses atrás, o que é também um estimulante, né? O produtor que está vendo uma demanda agressiva sendo construída pelo milho, juntamente com a redução de custo por parte da queda dos fertilizantes, né? Especialmente nitrogenados, que são os fertilizantes mais usados aí na produção do milho. Então, sim, essas 126 milhões de toneladas é totalmente capaz de ser alcançadas, né, classificando aí uma nova safra como uma safra recorde no Brasil de milho. Muito bem, Matheus, para a gente encerrar, o que é importante que a nossa audiência brasileira saiba da significância desse momento do milho abrindo a fronteira do mercado chinês, se isso vai significar alguma revolução com impactos, por exemplo, na economia brasileira, já que o agro ele representa cerca de 25% do PIB nacional. Se a gente ganha espaço em novos mercados, isso também vai ser sentido em efeitos para a economia brasileira, na sua avaliação? Com toda certeza, Kellen, e a entrada da China, né, na nossa visão, sempre é uma entrada muito agressiva, né? É um país que tem um apetite muito grande por commodities, né? Não só as agrícolas, mas aqui no Brasil, sendo grandes produtores de commodities agrícolas, né, a gente deve sim se beneficiar muito. A gente deve até ver, ao longo prazo, Kellen, uma reaceleração do crescimento de área do milho verão no nosso país. Milho verão que foi sendo deixado de lado ao longo dos últimos anos por parte de uma demanda chinesa que demanda muito mais soja do que milho no atual momento e, claro, a gente conseguiria comportar parte da produção do milho hoje numa segunda safra, pós-colheita de uma safra verão de soja. A gente deve ver ao longo prazo também a expansão dessa área de verão do milho contra a tendência do que já foi observado nos últimos 10 anos, Kellen. Muito bem, Matheus, para a gente fechar esse ponto com você, eu gostaria de entender, na sua visão, o que a gente vai ter agora de novos marcos para a cultura do milho, né? Do ponto de vista de protagonismo que a cultura vai ganhar à medida que ela vai acessar novos mercados. Tem algo que te preocupa ou não? A gente só tem nesse momento motivos para comemorar? Olha, Kellen, preocupa, né, quando a questão é a indústria brasileira. A gente viu também nos últimos 5 anos a indústria, né, de consumo do milho, especialmente para etanol, ali na BR-163 Sul, né, grande parte ali da região centro-sul do Mato Grosso, uma indústria, né, que tem crescido com muita aceleração, tem consumido cada vez mais milho doméstico no país, evitando, né, deixar essa oferta disponível realmente para exportação. A exportação, no primeiro momento, é um grande competidor com a indústria brasileira, porém a gente vai precisar desses incentivos de preços, né? O mercado sempre tende ao equilíbrio, viu, Kellen? Nesse primeiro momento,
a gente vai ter uma demanda maior que vai acabar acelerando os preços, colocando lá em cima, talvez apertando as margens, né, da indústria, né, consumidora dentro do nosso país. Porém, no longo prazo, a gente estimula o produtor rural a colocar mais oferta e comportar tanto o consumo dentro do Brasil quanto aquele lá fora. Então, sim, no longo prazo, é favorável à economia do Brasil, com toda certeza. Para a gente conectar com uma das discussões aqui do Hora H do Agro deste fim de semana, a gente falava há pouco sobre riscos de impostos, né? Você está em Goiás, se eu não estou enganada, e isso significa que você acompanhou o debate no setor de uma nova taxa que vai ser paga pelos agropecuaristas. Há uma grande preocupação de eventualmente haver uma taxação às exportações. E isso poderia minar toda essa projeção que estamos aqui colocando ou não? Com certeza, Kelly. Em qualquer tarifação, né, que hoje impacte no livre mercado, né, na capacidade do Brasil ter concorrência, né, direta com grandes países também produtores, como o caso da Argentina ou o caso dos Estados Unidos, qualquer taxação ela limitaria, né, a capacidade do Brasil em se tornar um grande competidor pelo esse produto, por essa demanda em ascensão de matérias-primas. Então, nós aqui no estado de Goiás, aqui estou em Goiânia, no coração do centro-oeste brasileiro, a gente viu, né, ao longo dessas últimas semanas o nosso estado, né, incentivado pelo governador em colocar uma tributação estadual que acaba, né, tirando a competitividade do nosso estado. Esses empresários rurais, né, que se veem estimulados por preços agora em expandir produção, vão pensar 2, 3, 5, 10 vezes antes do que expandir a produção dentro do nosso estado ou procurar, né, fronteiras agrícolas que não tenham interferência, né, no livre mercado, como tem acontecido agora dentro do nosso próprio estado de Goiás. Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, uma satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan News. Fica o convite para voltar mais vezes. Até a próxima. Eu agradeço, grande abraço a ti e a todos. Obrigada, igualmente. E o novo marco regulatório dos pesticidas deve ser analisado e votado na próxima reunião da Comissão de Agricultura do Senado, na terça-feira, dia 29 de novembro. Segundo a Frente Parlamentar da Agropecuária, a proposta que moderniza a legislação de pesticidas no Brasil foi debatida pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado nesta semana. E após leitura do relatório, foi concedido um pedido de vistas coletivo. Esse projeto de modernização da legislação dos defensivos agrícolas está tramitando no Congresso Nacional desde 1999. A medida prevê, por exemplo, que o Ministério da Agricultura assuma o papel de coordenação e gestão de todo o processo de registro, uso, comercialização e descarte dos agroquímicos. Mas vale aqui ressaltar, muito importante, que a Anvisa e o IBAMA continuam com seus papéis de avaliadores, de técnicos dos produtos, como ocorre atualmente. É um ótimo debate para a gente acompanhar. E nesta semana, a China registrou o número recorde de casos da Covid-19, com cidades de todo o país impondo bloqueios localizados, testes em massa e outras restrições. A agência de notícias Reuters revela que o ressurgimento de infecções, quase 3 anos após o surgimento da pandemia na cidade central de Wuhan, lança dúvidas sobre as esperanças dos investidores de que a China afrouxasse a sua política rígida de Covid-0, apesar das recentes medidas mais direcionadas terem sido anunciadas. Este tema segue no radar do agro, já que neste ano a política do presidente chinês Xi Jinping de tolerância zero para a Covid gerou impactos nas cadeias de suprimentos globais, com congestionamento no maior porto de contêineres do mundo, você deve estar lembrado. Não é o caso que ocorre neste momento, mas vale ficarmos atentos como vai ser a condução de controle dessa doença por lá para eventuais impactos ao setor agropecuário aqui. E agora eu tenho um recado para você. A temporada de caça começou. Você já está preparado? Em época de alta incidência do bicudo, do ácaro, rajado, do pulgão e da ramulária, todo cuidado é pouco. E só mesmo um parceiro imbatível para exterminar as pragas e a doença do algodão. Chaser é a solução Irrara com ação inseticida e fungicida, que vai munir a sua lavoura com a mais alta proteção de uma tecnologia exclusiva no país. A solução mais temida pelas ameaças tem modo de ação exclusivo para o manejo de resistência e paralisa a alimentação das pragas imediatamente após a aplicação. Um bom caçador coleciona os seus feitos. E você?
Quer mais uma safra de sucesso para a sua coleção? Então acesse ihara.com.br ou o QR Code da tela e saiba mais sobre o exterminador da Ihara. O Hora H do Agro fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Realização Jovem Pan News.